E aí, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente ao aulalivre.net. Eu sou o Zé Ricker e a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da biologia da citologia. Ah, gente, não se esqueçam, hein? Acompanhem com o material didático que vocês têm no site e façam as questões. Isso é algo muito importante. Dando continuidade à nossa citologia, a gente vai falar de quê? Da membrana plasmática. E é um slide somente que nós vamos ver e muitas análises serão feitas sobre ele. Quer ver? Olha só. Primeira coisa, vamos pensar na arquitetura dessa membrana plasmática. A membrana plasmática tem um modelo que foi proposto por cientistas, por Singer e Nicholson, que é um modelo diferente. Por muito tempo se achou que a membrana era formada por duas camadas de lipídios e uma camada de proteínas. Não é assim. E geralmente os vestibulares e o próprio Enem gosta de colocar isso como alternativa e os alunos se atiram, mas não é verdade. Lembra assim, a nossa membrana plasmática ela é composta por lipídios e proteínas. Isso está correto, só que o seu arranjo é um pouquinho diferente. Lembrem, eles utilizam muito o termo, a membrana plasmática ela é lipoproteica, lipídios e proteínas. Primeira coisa importantíssima, o lipídio que participa dessa membrana. Não é qualquer lipídio. Eu tenho ele aqui no quadro, desenhei antes, é o nosso, grava o nome, fosfolipídio. O fosfolipídio, ele é composto por duas partes. Vamos pensar de um jeito bem simples, sem nenhum termo técnico. A parte da bolinha e a parte, vamos pensar assim, do rabinho. Então tem uma bolinha, todo mundo enxergou essa circunferência, e esta que é o rabinho, o caldo. Vocês podem fazer o seguinte, enxerguem que a membrana plasmática é formada pelo fosfolipídio, que tem essa estrutura. Só que muito importante, lembrem, é uma bicamada lipídica, ou seja, eu tenho uma camada deste fosfolipídio e uma outra camada deste fosfolipídio. Se vocês acompanharem, por exemplo, na imagem, num zoom, nós temos ali, procurem o fosfolipídio com a partezinha vermelha em bolinha e o rabinho ali um pouquinho mais claro. Este fosfolipídio, ele forma, nas suas duas camadas, a bicamada fosfolipídica. Uma coisa bem marcante que é presente é o porquê que fica posicionada a membrana plasmática desta forma. Por que a primeira camada, vamos pensar assim, a camada superior, a camada de cima, a parte da bolinha fica para fora? Por que a segunda camada, a camada de baixo, a inferior, a bolinha fica para fora, fica para baixo? Isso tem uma relação muito importante com quem? Com a água. Lembra, água é vida. Lembrem que a maioria dos seres vivos é composto basicamente por água, e somente água. E a gente tem de substância inorgânica no nosso corpo, 70%, vamos chegar assim, uns 65% da água. O resto é basicamente proteína, sais, outras coisas, mas água é o que a gente tem em maior quantidade, tanto inorgânico como orgânico, a água é inorgânica, mas tem muita presença no nosso organismo. E essa água está no meio celular, ou seja, ela está dentro da célula e ela pode estar fora da célula. Uma coisa marcante é o seguinte, vamos voltar aqui depois de novo para o desenho. Esta bolinha, certo? É a parte polar do fosfolipídio. E esta cauda é a porção apolar do fosfolipídio. Esta parte polar gosta de água. Esta porção apolar não gosta de água. Agora imaginem, a célula com as suas duas camadas está mergulhada em água, está em meio aquoso. Qual é o fenômeno que acontece? Olhem e voltem de novo para o desenho. Nós temos ali, novamente, toda a camada apolar, ou toda a porção apolar das camadas, voltadas para a região interna da membrana. Ou seja, essa partezinha apolar, ela não gosta de água. E é por isso que ela se volta para a parte interna da membrana e vai ficar o mais longe possível da água. É uma questão de distância mesmo. Se eu tenho água na parte de fora e água na parte de dentro, esta parte apolar se volta para a parte interna da membrana, não dos meios, mas da membrana, para ficar o mais longe possível dela. Se vocês fossem acompanhar a membrana plasmática e olharem para a membrana plasmática, a gente vê exatamente isso. Nós temos todas as bolinhas na parte de cima e a cauda longe da água, que está na parte de cima. Na parte de baixo nós temos todas as bolinhas na parte de baixo e a cauda o mais longe possível da água, que está nessa parte de baixo. O nome disso é muito importante, chama-se efeito hidrofóbico.
Então lembrem, a nossa membrana plasmática ela tem esta forma de bicamada lipídica graças a esta parte que não gosta de água, esta parte apolar do fosfolipídio que não gosta de água. E o nome disso é efeito hidrofóbico. Gravem isso e confirem na apostila, tá? Vai ter muitas questões envolvendo essa questão. Outra coisa marcante, a bicamada lipídica se organiza dessa forma. Tranquilo, até aí acho que não tem muito mistério. Agora, nós temos uma estrutura globulosa maior ali, ó, que são as proteínas, que seria nosso desenho em verde, tá? Tá ali, cada uma com a sua definição, mas lembra, proteínas em forma em geral. Nós temos como modelo da membrana plasmática o mosaico fluido. O que seria esse mosaico fluido? O mosaico, aquele mar de fosfolipídios com proteínas mergulhadas, com proteínas incrustadas tanto na parte de fora como na parte interna, tá? Como na parte do meio, mas essas proteínas elas estão arranjadas de forma não regular, de forma irregular. E o que chama atenção? Isso é a definição de um mosaico. Eu, quando penso no mosaico, sempre vem a ideia de um tabuleiro de xadrez, que não é aquela visão uniforme, é o preto e branco arranjados. Aqui nós temos exatamente isso, os fosfolipídios com os pontinhos que seriam as proteínas. Outra coisa marcante, esses pontinhos eles não são estáticos, eles não estão totalmente parados, congelados. Os pontinhos, as proteínas, se movimentam. Essa ideia chama-se fluidez. Por isso, o mosaico, nós temos o fundo de fosfolipídios e as proteínas, e o fluido, o que é? São as proteínas se movimentando. Este mosaico fluido é o conceito mais moderno que nós temos da nossa membrana plasmática. Coisas bem marcantes e merecem um destaque especial. Primeiro, a membrana plasmática, lembra? Ela está presente em todas as células, sem exceção, não existe célula sem membrana. Outra coisa que é muito, muito importante, nós temos assim, por exemplo, ó, na célula animal, e vamos trabalhar só com ela, porque as questões focam só nela, tá? A célula animal tem uma fluidez. Quem é que dá esta fluidez para a membrana plasmática, tá? Uma coisa importante, quem dá a fluidez para a membrana plasmática é o colesterol. Lembrem, o colesterol ele é presente somente em células animais, e vamos comparar célula animal e célula vegetal, somente em células animais. As células vegetais, é evidente, elas também possuem uma fluidez na sua membrana, só que é um polímero que não é o colesterol. Tanto que uma pessoa, e vamos jogar isso lá para um ponto futuro, que a gente vai ver em algum momento na fisiologia, uma pessoa pode estar com um problema de acúmulo de gordura nos vasos. Ela pode desenvolver um entupimento dos vasos, os vasos sanguíneos, e isso pode causar um problema. O que chama atenção? Sempre é medida aquele o bom colesterol, o mau colesterol, que a gente vai ver, que é o HDL, o LDL, enfim. Mas o marcante é o quê? O colesterol ele é importante para a membrana, certo? E nós não temos colesterol em células vegetais. Tanto que uma pessoa sofre com excesso de colesterol, vai no médico, o médico não fala para ela assim, ó, para de comer salada. Regula, come a rúcula só no final de semana. Isso não existe. É sempre a redução de quê? De carne gordurosa, por exemplo. Então lembra, o colesterol dá fluidez para a membrana, que tem o mosaico fluido, e esse colesterol está presente em células animais. Os vegetais têm um polímero semelhante a isso. Outra coisa bem marcante na nossa membrana, e vai ser um estudo mais avançado que a gente vai fazer daqui a pouco, é a relação da sua permeabilidade. A gente não pode dizer que a membrana ela é totalmente permeável. A gente não pode dizer que a membrana ela é totalmente impermeável. Tem a classificação da membrana plasmática como sendo uma membrana semipermeável. Ela tem uma permeabilidade diferencial em diferentes momentos, em diferentes situações. Então, a nossa membrana é uma membrana semipermeável. Muitas questões, tanto o Enem como qualquer outro vestibular, vai trabalhar o quê? Com o ponto de vista evolutivo. Como a membrana foi importante na evolução. Lá em origem da vida, quando se forma um coacervado, qual é o grande talento dele? É separar o meio interno do externo. Não isolar, mas só separar, para que as coisas possam se organizar dentro dele. Então lembrem, um termo que nós usamos também para a nossa membrana plasmática chama-se seleção. É uma membrana seletiva e vai manter dentro dela basicamente o que ela tem interesse. De membrana plasmática, a gente ainda vai estudar a permeabilidade dela. Só que essa permeabilidade dela é assunto para depois. Gente, a gente continua, certo? Num próximo capítulo, e lembrem, isso é muito importante, olhem as apostilas de vocês e façam as questões, certo? Muito obrigado, tchau para vocês.